Olá irmãos e irmãs, a paz de Yahushua esteja sobre vocês e o lar de vocês. No vídeo de hoje falaremos de uma triste realidade que está acontecendo por mais que muitos tentem negar ou tentem fugir da realidade, mas a verdade é que as trevas estão aumentando e cada dia mais as pessoas estão se entregando a elas. São tantas ovelhas presas em apriscos tanto religiosos quanto de falsos mestres que se dizem despertos do sistema. Muitos estão doentes espiritualmente falando, o não julgueis virou uma enfermidade onde as pessoas não têm a mínima noção do que é julgar segundo a reta justiça. Digo isso, pois nós temos o trabalho de avisar aos irmãos como chegar até Yahushua e avisar também que não se deixem enganar por falsos mestres. Porém, quando você fala dos falsos mestres, as pessoas defendem com unhas e dentes dizendo que não querem divisão, mas a divisão já foi feita pelos homens e mulheres soberbos que as pessoas tanto idolatram. Eles já fizeram bagunça e escandalizavam a verdade do Evangelho. Eles quando condenam são aplaudidos e nós quando falamos a verdade somos desprezados, mas o próprio Yahushua falou diante das pessoas a conduta dos fariseus chamando eles de raça de víboras, e hoje as pessoas não querem ser alertadas de quem são as víboras, pensam que devemos estar todos juntos. Pensam que o Pai Celestial quer seus filhos que estão se esforçando junto de pessoas que o rejeitaram e têm mal conduta. Claro que não, irmãos, Yahweh não é compassivo com a injustiça. Você avisa e conta o que o Pai mostrou, mas as pessoas são incrédulas e preferem passar na pele pois querem união, mas esquecem que Yahushua veio para ser espada. Apenas a presença de Yahushua trazia divisão, mas não era ele que brigava com as pessoas, mas sim o que ele dizia incomodava quem vivia com a mentira. Hoje, se você disser que a maioria está ensinando falsos conhecimentos, as pessoas já torcem o rosto para outro lado e desprezam qualquer coisa que você falar, pois pensam que vão chegar no céu e responder um questionário para entrar, mas não é assim. Se preocupam com coisas terrenas, posições de prestígio e idolatram qualquer um que eles acham que é sábio, mas isso só mostra que por mais que conheçam os nomes sagrados, mas não conheceram a Yahushua de verdade. Digo aos irmãos, não somos compactuantes nem apoiamos nenhum canal, seja religiosos ou seja de qualquer pessoa que se diga Yaldim, e dizemos isso pois a maioria com suas palavras estão enchendo a mente das pessoas com lixo ao invés de instruir as pessoas a amar ao Pai. A se comportar como Yahushua ensinou, a renunciar, mas não fazem isso. Saibam que não estamos obrigando vocês a não vê-los, mas estamos alertando que a maioria não condiz com a atitude de alguém que segue a Yahushua, e assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se estivermos com quem tem mal conduta, estaremos sendo compassivos. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11. Mas, agora, vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais uma refeição. Mas as pessoas insistem em fazer o contrário e o tempo vai se passando e você só vai vendo mais e mais pessoas adquirindo fardos pesados e desnecessários que aprendem com falsos mestres. Então apenas alertamos aos irmãos, pois o Pai mostrou que as pessoas que ensinam sabendo os nomes não estão no agrado dele, então apenas alertamos aos irmãos, e quem quiser continuar no meio de bagunça sinta-se à vontade. E só uma observação, sabemos que tanto no meio religioso quanto no meio Yaldim tem ovelhas puras e inocentes gritando por socorro, e elas vão desperta e vão se tornar a igreja verdadeira. Fora desses meios Yahushua veio libertá-las dos apriscos e dos falsos mestres. As que saírem sairão porque ouviram a voz do bom pastor Yahushua. Então não estamos dizendo que todos os que sabem os nomes são do maligno, mas estamos dizendo que os estão trazendo conhecimentos, em sua grande maioria está fazendo a vontade de Satanás, guiando a muitos para a sepultura. Mas a realidade tem que ser dita, por mais que muitos saibam a verdade mas não servem ao Pai. Mateus capítulo 9 versículo 37. E então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Ou seja, a colheita são quem o Pai vai chamar, mas poucos são os que se dedicam para o Pai, pois muitos serão tirados pela graça do Pai e pela piedade o favor imerecido. Então, visto isso, não há como dizer que muitos fazem a vontade do Pai. E para esclarecer aos irmãos quem são os verdadeiros irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Yahweh. Se não fazem, não se tornaram irmãos ainda, e se escolhem viver na mentira, se tornam filhos do diabo, que foi mentiroso desde o princípio. Então tenha cuidado quem você chama de irmãos e quem você está escolhendo ser, se está sendo filho de Yahweh ou filho do maligno. As pessoas só querem ouvir palavras que são doces aos ouvidos delas, porém quando não entendem algo, ou quando são alertadas, preferem ir por conta própria. Tantas ovelhas confusas desesperadas por socorro, mas tantas veredas cheias de lobos e seus conhecimentos desnecessários. No passado nossos irmãos faziam cada um uma parte, pois eram o mesmo corpo, a mesma mente, a mesma conduta. Já hoje é impossível dizer que isso acontece, pois são várias igrejas, várias noivas, várias mentes e vários corpos, e digo isso do meio dos despertos, pois a religião já sabemos como está, mas o que está vergonhoso são os que se dizem Eldins, são os que se dizem igreja, mas vivem desordenadamente. Será que não percebem nem perguntam ao Pai da própria conduta e da conduta das pessoas à volta? Será que não observam que estão fazendo a obra segundo a carne? Será que pensam que o Espírito Santo está habitando no meio desses grupos cheios de falsidade e brigas? Será que pensam que o Espírito Santo habita nesses mestres que vocês veem eles jogando fora as pessoas e chamando nomes feios com os que estão no engano? Irmãos, a verdade é que estão entregues ao diabo fazendo a vontade dele. É triste dizer isso, e só o Pai sabe o quanto pesa dizer isso, mas estão uma vergonha. A maioria conhece a verdade e fica: não me toque, não julgueis. São meninos na fé discutindo bobagens, sem saber nem o básico. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Irmãos, se vocês duvidam que a coisa tá feia, então em secreto perguntem ao Pai. Pergunte da sua própria conduta e da conduta das pessoas que vocês estão ouvindo. Mas e agora, o que fazer se tudo tá deplorável? É simples, irmãos e irmãs, deem um bom exemplo tendo uma conduta digna de alguém que segue a Yahusha. Não esteja compassivo com essas divisões que nada falam do que verdadeiramente importa, para que você não venha a estar com eles quando a ira do Pai descer sobre. Vocês não precisam de conhecimentos atrás de conhecimentos, isso é fardo. Seguir a Yahusha é simples em tudo. Peçam a direção ao Pai, seja para ajudar alguém, seja para sair de casa. Estejam em constante oração. Não deem brechas aos demônios deixando pensamentos maus ficar na mente. Não alimente vícios como pornografia. Sejam justos em tudo que fizerem. Empreste sem esperar receber. Nasçam de novo, pois quem tem novo nascimento não se comporta como antes. Saibam ser pacificadores, mas estejam prontos para a guerra, e durante a guerra combata com armas espirituais que Yahusha ensinou. Fiquem tranquilos, pois Yahweh não vai perguntar para você a história de Israel ou da África. Ele não vai perguntar se você ficou de olho nas estações para saber quando seria arrebatado. Ele vai perguntar a você onde estava você quando eu te chamei, porque com tantos avisos você ignorou e deu ouvidos a conhecimentos ao invés da minha voz dizendo para você buscar a mim. E irmãos, não tenham medo de nada, absolutamente nada que se levantar contra vocês. Prefira ficar com 1, 2 ou 3 irmãos que busquem realmente fazer a vontade do Pai do que ficar com milhares que fazem por aparência. Prefira ver um vídeo aqui do canal que instrua você em como agir do que ver dezenas que contam conhecimentos que nada contribuem para uma mudança de vida, pois lhes digo, vocês podem ter todo o conhecimento do mundo e dos céus, mas se não tiver amor nada vale. Salomão foi tão sábio e caiu em ruínas. Nenhum conhecimento que te ensinem vai salvar seu espírito e sua alma, pois se você está aqui hoje já sabe dos nomes sagrados verdadeiros, agora aprenda a conduta, esforcem-se, olhem para cima e louvem a Yahweh com a vida de vocês, pois tudo que é importante Yahusha já ensinou, que é amar ao Pai sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Agora façam como ele disse. Ajudem as pessoas que fazem a vontade do Pai, caminhando com elas, fazendo a obra de aconselhar e instruir no bom caminho.
Ajude a carregar os fardos e a mostrar que apesar de tantas trevas Yahusha nos espera no final, e devemos agir como bons servos fazendo aquilo que nos foi pedido. Tem muitos precisando de um abraço, de você demonstrando que está junto. Ajam como igreja irmãos, pois já está no tempo de adorar em espírito e em verdade com a sua conduta.